Olá, caros amigos e irmãos. Aqui quem fala é Leandro Dalla. Como citamos no vídeo anterior, existem alguns critérios que podem ser adotados como base para a escolha das músicas que serão cantadas no louvor congregacional. E esses critérios precisam ter uma sólida base nos princípios da Bíblia e nas instruções do Espírito de profecia. Gostaria de expor neste momento aquilo que não deve ser usado como critério, jamais, mas que, na maioria dos casos, é exatamente o principal critério adotado ao escolher quais músicas cantar: a emoção, o sentimento. Meu conselho, portanto, é: não use o sentimento como critério para escolher as músicas. Puxa, essa música é linda, todo mundo gosta, as pessoas se sentem bem ao cantá-la. Veja, queridos dirigentes de louvor, isso não é critério. Não é porque uma música nos faz sentir bem, não é porque uma música é agradável aos sentidos que ela seja necessariamente apropriada para o louvor a Deus. As emoções são parte do ser humano e estão presentes sim numa experiência cristã genuína. O fato de Deus requerer de nós um culto racional, evidentemente não exclui de forma alguma as emoções. E a música tem o poder, talvez como nenhuma outra forma de arte, de tocar os nossos sentimentos. A música traz em si mesma uma certa carga de emoção. Porém, a emoção não deve ser a ênfase do serviço de culto, nem a ênfase da escolha das músicas para o louvor congregacional. Veja o que o Espírito de profecia ensina. Até seus pensamentos devem ser levados em sujeição à vontade de Deus, e seus sentimentos sob o domínio da razão e da religião. As emoções devem estar sob o domínio da razão e sujeitas à vontade de Deus. Nosso critério não deve ser se aquilo que praticamos nos faz sentir bem, mas se aquilo que praticamos está em harmonia com a vontade revelada do Senhor. Muitos julgam ser uma emoção ou um êxtase dos sentimentos um sinal da presença do Espírito Santo. É aqui que muitos estão se equivocando. Confundem reavivamento com êxtase emocional. Medem a espiritualidade pelas emoções, pelos sentimentos. Então, muitos dirigentes de louvor estão tentando induzir estados de emoção intensa nas congregações. Eles cantam e falam ao mesmo tempo. Eles mandam as pessoas levantarem as mãos, mandam as pessoas fecharem os olhos. Eles tentam induzir a congregação a sentir alguma coisa. Tentam produzir um estado emocional o mais acentuado possível. Qual é o problema com o dirigente de louvor que busca isso? Ele não entende o que é adoração. Ele não entende o que é reavivamento. Ele não entende como o Espírito Santo age. Não são teus sentimentos, tuas emoções, que te tornam filho de Deus, mas sim o fazer a vontade de Deus. Não importa se aquela música faz as pessoas se sentirem bem, se sentirem de alguma forma enlevadas. É preciso avaliar se tal música está nos padrões dos princípios revelados por aquele que deve receber o louvor, que é Deus. As pessoas podem até ter uma sensação agradável, podem até parabenizar e elogiar muito o grupo de louvor. Mas e Deus? O que ele achou? Cabe aos dirigentes de louvor convidar a congregação e ensiná-la a adorar a Deus da maneira que agrada a Deus, mesmo que não haja nenhuma sensação, nenhum êxtase de sentimentos. Eva teve uma triste experiência que nos mostra o perigo de usarmos como critério os sentimentos em lugar da revelação da vontade do Senhor. Quando ela tomou do fruto proibido, qual foi sua sensação? Qual foi o sentimento que tomou conta do seu coração? Que tipo de emoção ela sentiu? Vamos ver. Eva colheu para si do fruto e comeu, e imaginou sentir o excitante poder de uma nova e elevada existência como resultado da exaltadora influência do fruto proibido. Em um estado de excitação estranha e fora do natural, com as mãos cheias do fruto proibido, procurou o marido. Disse-lhe que havia comido do fruto e, em vez de experimentar qualquer sensação de morte, sentia uma agradável e exaltadora influência. Ela assegurou-lhe que não estava sentindo nenhum mau efeito, mas, ao contrário, uma influência muito agradável, e insistiu com ele para que comesse. Eva arrasou que a serpente dissera que certamente não morreriam e que suas palavras tinham de ser verdadeiras, pois não sentia qualquer sinal do desagrado de Deus, mas uma agradável influência
como imaginava que os anjos sentiam. Veja, Eva sentiu uma emoção muito grande, que para ela pareceu muito positiva. Foi um sentimento muito agradável. Ela estava se sentindo tão bem que imaginava que era assim que os anjos se sentiam. Ela chegou a considerar que as palavras de Satanás só poderiam estar corretas, justamente por essa agradável sensação que tomou conta dela após comer do fruto proibido. Se colocássemos Eva no contexto do louvor congregacional hoje, eu diria que Eva elogiaria muito o momento de louvor, daria os parabéns ao grupo que conduziu o momento de louvor, agradeceria pelo momento tão agradável, tão inspirador, tão edificante. Eva até poderia dizer: olha, eu senti a atmosfera do céu agora, senti a presença de Deus com essas músicas. Mas mesmo Eva tendo dito e sentido tudo isso, aquele louvor ter sido uma afronta a Deus, uma atitude de rebeldia contra a vontade do Senhor. Parece exagero para você? Observe que Eva se sentiu bem ao desobedecer a Deus. O mesmo não pode acontecer em nossos momentos de louvor? Estarmos nos sentindo muito bem enquanto estamos desobedecendo a Deus? Fique atento, querido dirigente do louvor. Não se engane achando que porque uma música faz com que as pessoas se sintam bem, se sintam elevadas, emocionadas, essa música seja necessariamente agradável a Deus. A Bíblia é clara em advertir: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Eva se deixou levar pelas emoções de tal forma que por um momento considerou bom e agradável aquilo que Deus havia proibido. E nós estamos sob o mesmo risco hoje. Não importa quão emocionados estejamos ou quão emocionada esteja a congregação. Pessoas podem até fechar os olhos, levantar as mãos, balançar levemente de um lado para o outro. Podem até estar chorando de emoção, podem elogiar muito o momento de louvor e dizer que foi uma bênção, podem até dizer que sentiram a presença de Deus, e mesmo assim, aquele louvor e suas músicas terem sido rejeitados pelo próprio Deus. E assim como Eva comeu do fruto proibido e se sentiu bem, podemos nos sentir emocionados, podemos nos sentir bem ao nos alimentarmos de músicas que Deus já condenou. Deus não pode aceitar um serviço de louvor onde os que dele tomam parte estão em ignorância voluntária. Repito, ignorância voluntária. Muito menos onde há deliberada desobediência às orientações que ele próprio nos deixou. Há pessoas que oferecem a Deus um louvor que não está de acordo com as orientações dele, mas que, mesmo assim, Deus aceita, porque reconhece a sinceridade de um coração que não tem luz, porque ainda não pôde ter. Porque ainda não teve a oportunidade de conhecer a vontade de Deus nessa e em outras áreas. Mas qual é a desculpa de um adventista do sétimo dia para estar em ignorância? Nenhuma. Deus nos deu a Bíblia e os testemunhos. Do que mais precisamos? Se nosso louvor está equivocado por ignorância própria, lembre-se que esta é uma ignorância voluntária, porque a revelação está disponível a todos. Portanto, Deus não aceita um louvor praticado por desobedientes deliberados, tanto quanto por ignorantes voluntários. Caro dirigente de louvor, leve isso a sério. Sentimento, sensação, emoção, nada disso é critério para a escolha das músicas do louvor congregacional. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro, fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou a ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Isso precisa ficar bem claro. Não é porque todo mundo se sentiu bem durante o louvor congregacional que ele tenha sido espiritualmente edificante, que ele tenha sido aceito por Deus. A irmã White deixa claro que sentimentos de alegria não são evidência de edificação, de santificação, de aceitação por parte do Criador. O documento de música oficial da Divisão Sul-Americana assim orienta. Não há dúvida de que a música é uma expressão artística que toca os sentimentos. Ela deve ser, porém, avaliada, escolhida e produzida de maneira racional. E nesse processo de avaliação, de escolha e produção, a Divisão Sul-Americana adverte a termos o seguinte cuidado. Deve haver um cuidado especial para não utilizar músicas que apenas agradem os sentidos, tenham ligação com carismatismo
ou tenham predominância de ritmo. Meu conselho é: examinem, avaliem e escolham as músicas do louvor congregacional de maneira racional e usando fundamentos sólidos para alicerçar os critérios de escolha. No próximo vídeo, daremos mais alguns conselhos e sugestões. Até lá!